Eclesiastes capítulo 7, eu vou ler a partir do versículo 1. A gente está meditando nos escritos de Salomão. Eu vou alternando aqui entre Eclesiastes e Provérbios. E hoje vamos falar sobre uma vida com moderação. É muito interessante esse capítulo e até polêmico em algumas partes. Eclesiastes 7, a partir do versículo 1, assim diz a palavra do Senhor. Melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas os dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isso é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que esse? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem pode endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considerem que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos dá mais uma vez capacidade de entendermos e aplicarmos essas verdades, a Tua santa palavra, aquilo que Salomão, inspirado por Ti, escreveu para os irmãos de Israel e para nós também como igreja. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Qual é o centro desse capítulo, irmãos? Esse capítulo, ele fala sobre você viver uma vida com moderação. Ele vai dizer, olha, é mais sensato pensar assim, é mais sábio você ir por esse lado. Então ele está sempre buscando o equilíbrio das coisas, mas tem algumas expressões que ele nos choca um pouco, que numa primeira lida, como eu já disse a vocês, parece que Salomão está meio que em depressão aqui. Quando ele diz assim, melhor é o fim das coisas do que o começo delas, né? O que é que ele está querendo dizer com isso? Melhor é um enterro do que uma festa. Ele diz isso literalmente, né? É muito melhor você ir à casa, versículo 2, né, onde há luto, do que ir à casa onde há banquete. Por que ele fala sobre isso? Primeiro que ele fala sobre o testemunho, né? Ele diz, olha, um testemunho intacto é mais valioso que o perfume mais caro que você venha a comprar, certo? A gente sabe que os perfumes mais caros são os europeus, né? Porque lá eles não têm uma rotina tão grande como a nossa de tomar banho, então os perfumes têm que ser fortes, né? Então eles são caros, se eles forem importados para cá, aí que é caro mesmo, né? E ele diz, olha, nada é mais valioso, o perfume mais caro que você imaginar não é mais valioso que uma boa fama. E boa fama você sabe que é muito difícil de construir. É muito difícil de construir e muito fácil de perder. Hoje em dia, e por causa da internet e tudo mais, a chance de você ser cancelado por qualquer coisa que você fale e grave é muito grande. Então, tudo que você construiu, você pode perder num comentário errado que você fez. E por mais pública que seja a sua imagem, pior ainda. Ele diz, é muito valioso um bom testemunho. E aí ele vai começando a falar da morte. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquele se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Olha que pesado o versículo 3. Como é que você explica isso? Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Eu
eu sou um jovem pastor, ainda me considero jovem, né? Não ministrei muitos enterros ainda, né? Eu acho que eu ministrei uns 3 no máximo. Assim, amanhã eu faço 6 anos de ministério, foram uns 3 enterros. E é interessante que eu ministrei um enterro do meu tio. Eu não recomendo pastores ministrar enterros de familiares. É como médico fazendo cirurgia da própria família. Né? Você não faz uma coisa muito bem. E assim, não é tão... É claro que às vezes escapa, não tem como você controlar isso, não é pecado. Mas você chorar enquanto está ministrando, você passa, depende do choro também, né? Você passa um certo desespero ali, que, na verdade, ali o papel de quem está pregando é também pregar o evangelho. Então, você tem que passar uma certa segurança. E aí eu preguei nesse texto. Né? Esse texto é um texto bastante interessante, porque ele fala muito isso. Ele está dando um proveito maior ao luto do que à alegria. E o que é que ele está querendo dizer com isso, irmãos? Melhor é a mágoa do que o riso. Por que ele está dizendo isso? Porque ele está dizendo que é melhor um enterro do que uma festa. Se confronta, né? Um confronto ali, né? Isso. Mas qual é o sentimento aqui? Salomão está dizendo, ele acorda e diz, ainda bem que não é uma festa, é um enterro que eu vou hoje. Adoro enterros. Será que é isso? Né? E aí a gente precisa entender a diferença. Né? Em primeiro lugar, para a gente entender esse texto, a gente tem que entender a diferença entre o que é melhor e o que é mais agradável. Certo? Por exemplo, minha filha toma muitos remédios, que ela fica doente porque ela não para quieta. Né? Então, às vezes eu dou um remédio a ela, a maioria dos remédios são ruins, principalmente criança. Criança não gosta de remédio. Então, eu tenho que dar o remédio para ela, apesar de ser ruim, porque é melhor. Não é agradável, mas é melhor. Essa é a diferença. E eu digo a ela, olha filha, eu sei que não vai ser agradável, esse remédio não é muito bom, eu não fico enrolando ela, não, é bom. Não, não é bom. Né? Mas é melhor para você, porque você vai ficar melhor da doença. Certo? Então, muitas coisas na nossa vida não é agradável, mas é melhor. Você pode trabalhar na profissão que você mais gosta e você nasceu para isso. Tem muita coisa que você faz, mesmo nessa profissão, que não é agradável. Mas você tem que fazer porque é melhor. Então, Salomão não está falando aqui para a gente na perspectiva de ser mais agradável, mas ele está falando na perspectiva de ser melhor. Se você acha que é mais agradável ir para um enterro do que para uma festa, marque o gabinete com o pastor Paulo. O gabinete está grande, está bonito aqui atrás, né? E aí temos algum problema, né? Por quê? Se você fica empolgado para ir num velório e não fica tão empolgado para ir numa festa, tem alguma coisa errada. Mas por que ele diz que o enterro é melhor do que a festa? Porque ele diz, no enterro, você se depara com aquilo que não tem como você escapar. Se Cristo não voltar antes, o cadáver que está ali na sua frente, ele vai lhe ensinar que a vida é finita. E é muito engraçado o enterro, assim, engraçado não é a palavra ideal, curioso, né? Enterro não é engraçado. Mas é curioso, principalmente na minha família. Minha família é o seguinte, metade frequenta a igreja, metade não frequenta. Então, no enterro, as pessoas, elas meio que são obrigadas a ouvir a palavra de Deus. Por isso que você tem que estar meio centrado ali. Você não pode deixar quem vai ministrar. Né? Enterro, quando tiver na minha família agora, eu chamo o pastor Paulo ou o pastor Rodrigo, o pastor Vinícius, né? Quem tiver disponível. Porque aí eu choro lá, chorando, e aí a pessoa ministra. Né? Mas, olha, eu tenho familiares que talvez a primeira vez que eles tiveram contato com a palavra de Deus foi ali. Né? Então, é um momento único de você, com um exemplo ali, de dizer, olha como a vida ela é frágil, olha como a vida ela é finita. Olha, você pode ir para as maiores festas, você não aprende mais como no enterro. Né? Na festa a gente não pensa na finitude da vida, a gente pode até pensar, né? Poxa, ó, vai ter um momento, mas assim, a gente não pensa como o enterro. Ele está dizendo, o enterro não é mais agradável, mas o enterro é melhor. É melhor para você entender que você vai passar por isso. E não é o fim isso aqui. Né? Então, ele começa a mostrar aqui, né, versículo 4, o coração dos sábios está na casa do luto,
mas o dos insensatos na casa da alegria. Quem é mais maduro? Aquela pessoa que já passou por muito sofrimento e de fato aprendeu com aquilo, ou aquela pessoa que nunca teve nenhum problema, que tem tudo de mão beijada? Quem é que vai ficar mais maduro? A pessoa que não teve tudo de mão beijada, que teve que conquistar algumas coisas, que teve que correr atrás de umas coisas. É isso que ele está dizendo. E aí ele vai nos mostrando aqui essa vida de moderação. Melhor é ouvir a repreensão do sábio, versículo 5, do que ouvir a canção do insensato. Aí ele diz, né, pois qual o crepitar dos espinhos debaixo da panela, tal é a risada do insensato, também isso é em vaidade. É aquela palha que fica na panela ali, ela pega fogo e ela dá aquele estalo. Ela não é duradoura, ela é passageira. Essa é a risada do insensato. Ele não tem motivo coerente para se alegrar. Aí ele diz assim, versículo 9 é interessante, não te apresses em irar-te, porque na ira se abriga no íntimo dos insensatos. É aquela pessoa que se ira por tudo. Ela acha que o mundo gira em torno dela se irar. Se ela se irar, ela vai conseguir resolver as coisas. Né? Olha, teve um problema aqui no chip do seu celular, ligue, esculhambe todo mundo, que aí eles resolvem. Né? É assim, né? Mostre que quem manda é você. É as pessoas que querem conduzir a sua vida pela ira. E quando você está irado, meu irmão, você diz assim, não, eu estou calmo. Mas todo mundo está vendo que você não está calmo, né? Você acha que está calmo. O que você fala de errado, né? Pode até surgir ali palavrão, pode até surgir coisa errada. O que a gente fala na ira, e muitas vezes até não percebe por causa do momento, e acha que está super centrado. Não, é uma ira controlada, né? É uma coisa que eu faço, mas é tudo calculado. E está todo mundo vendo que não é. Versículo 10, jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que esse? Pois não é sábio perguntar isso. Eu acho muito interessante, porque as pessoas, principalmente nos dias de hoje, elas vivem nessa falsa nostalgia. Existe a boa nostalgia, que é você pensar, poxa, quando eu era pequeno era tão bom, não é? Tinha isso, tinha aquilo. Não é pecado você pensar nos momentos bons passados da sua vida. Não tem problema. O problema é você dizer, antigamente era melhor do que hoje. E entenda isso de uma vez por todas, antigamente não era melhor do que hoje. Sabe quando era melhor do que hoje? Antes do pecado, antes de Adão e Eva comerem do fruto. Aí era melhor do que hoje. Mas depois do pecado, sempre foi desgraça em cima de desgraça. A ideia é essa. Você pode não se deparar com os pecados da atualidade, mas tinham outros pecados. Os pecados, na verdade, são os mesmos. Eles só mudam de forma. Bom mesmo era antes do pecado. Depois do pecado, pronto. Agora é o império das trevas que habita aqui. Então esse negócio de, não, antes as pessoas não pecavam como hoje. Não se engane. Essa é a má nostalgia. É achar que antes era sempre melhor do que hoje. Eu trabalho um pouquinho no meio dos filmes, criticando filmes, e Hollywood está passando por isso. Né? Hollywood está passando por uma crise de criatividade, digamos assim. Pode ver que hoje em dia os filmes com continuação eles são muito mais presentes. Porque as pessoas pegam uma coisa que deu certo e elas só estão agora continuando. Elas não estão pensando em nada novo. Por essa ruim nostalgia, não, antigamente era melhor, vamos fazer um remake aqui, vamos fazer uma continuação, porque a gente vai investir no certo. Todo mundo gostou daquilo, a gente só faz continuar com os mesmos personagens. Os anos 70, os anos 80, as pessoas eram mais puras, eram mais tranquilas. Não se engane. O pecado reinou nessa época também. O pecado só não reinou na criação. Então jamais diga, olha, por que os dias antigos era melhor? Ele está dizendo, um homem moderado não é sábio ficar falando isso. Aprenda a encarar os problemas da sua época e a vencê-los, como muitos crentes fizeram na época deles. Boa é a sabedoria, versículo 11, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Por que ele compara a sabedoria ao dinheiro? Porque ele diz assim, a sabedoria protege igual o dinheiro. O que é que tem a ver sabedoria com dinheiro? E aí? Dinheiro protege em quê? A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz, né, de todos os males.
Por que Salomão agora inventa dizer que o dinheiro protege igual a sabedoria? Ele está colocando o dinheiro no mesmo patamar da sabedoria. Que audácia, né? E aí? Ele dá também uma adversativa, né? Ele diz assim, mais o proveito, aí ele bota a sabedoria num patamar maior. Mas por que o dinheiro protege em quê? O que é que o dinheiro pode me proteger? O que é que vocês acham? Na prática. Poxa, o dinheiro me protege, ele pode me proteger de quê? Pensa aí, pensa aí. Oi? Da fome. Você tem uma poupança ali, né? Pronto, é dessa proteção que ele está falando, é por aí. Que ele está dizendo assim, olha, veja, o dinheiro, de certo modo, protege. Eu tenho uma poupança de emergência, isso é uma proteção. Não é uma proteção? Claro que é. Né? Tem gente que tem poupança de emergência, tem gente que tem poupança de emergência de coisa de casa, poupança para o futuro, várias poupanças. Então, o pneu furou, eu não vou tirar do meu orçamento, eu vou tirar dessa poupança. Isso é uma proteção. Né? Quanto mais você tem dinheiro, mais você é protegido nisso aí. Então é um certo tipo de proteção. Eu estou preparado para alguns imprevistos ali. É claro que isso não é seguro. Né? Aí o dólar sobe, né? E aí o dinheiro vai desvalorizando. A gente não tem uma total segurança disso aí. Mas é uma proteção. A pessoa que tem uma poupança ali, ela está mais protegida dos imprevistos. Né? Aí ele diz, protege igual a sabedoria. A sabedoria também protege, porque com a sabedoria você vai ter prudência de antecipar algumas coisas, vai ser uma pessoa prudente. Aí no final ele dá essa adversativa. Mas o dinheiro, ele no máximo vai lhe proteger aqui na Terra. No máximo ele vai lhe proteger para os desafios, os imprevistos aqui na Terra. A sabedoria, de fato, ela lhe dá a vida, né? Ela vai endireitar, né? É o que ele diz aqui, né? Mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Ela vai fazer você não apenas se preocupar com as coisas aqui da terra. Ela vai fazer você pensar na sua salvação. Você pensar no seu Redentor. Ela vai lhe dar vida. E quando ele fala de vida aqui, é a vida eterna. Essa é a ideia. Ele está dizendo, seja sensato, seja moderado. Encare os momentos da sua vida que você vai ter mais proveito. E entenda a soberania de Deus sobre a sua vida, sobre os decretos de Deus. Tudo o que acontece na sua vida já está decretado. Foi decretado antes da fundação do mundo. Entenda isso, versículo 14. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Ele está dizendo, tenha certeza, se você está num momento muito feliz, tenha certeza que vai piorar. Né? Por quê? Porque a vida não é linear. A vida é cheia de altos e baixos. Se você está bem, está tudo tranquilo, vai acontecer alguma coisa que você não vai ficar tão bem. Se você está passando por um problema, um momento tão triste, tão angustiante, calma, vai melhorar, porque a vida é assim. Ela é cheia de altos e baixos, a gente tem que estar preparado. A gente tem que se alegrar no dia da alegria e no dia da adversidade é o momento que você vai aprender mais. Considere que Deus fez aquele dia da alegria e Deus fez esse dia de tristeza também. E Ele está no controle de tudo. E é inevitável, Ele está dizendo, olha, no dia da alegria você pode pensar nisso, mas no dia da tristeza você vai pensar mais. Por quê? Por causa da nossa triste realidade, que é a realidade do pecado. O pecado faz a gente, na hora do acocho, pensar mais em Deus, é inevitável. Perdão, o sofrimento faz a gente pensar mais em Deus do que na hora da bonança. É inevitável. Né? Eu já disse a vocês, né? Eu fico relutante em pedir paciência a Deus. Eu sou professor, né? Uma das coisas que eu mais tenho que ter é paciência. Eu dou aula para menino o pessoal diz, né? Não saiu da 5ª série, né? Aí pronto, eu dou aula para o menino da 5ª série, que é o 6º ano, né? Muitas vezes eles falam uma piada, eles dizem, vocês não saíram da 5ª série, e eles são da 5ª série, né? Eles realmente não saíram. Aí pedir paciência a Deus é complicado, porque o que é que Ele vai fazer? Ele vai lhe dar mais situações para que você desenvolva paciência, né? Então, é isso aí. Considere. E aí, meus irmãos, para a gente dar continuidade aqui no texto, ele vai começar a encarar as injustiças da vida.
Ele vai dizendo como a justiça do mundo nos incomoda. Como a gente vê o mal triunfando nesse mundo. É só você ligar o jornal, é só você ler uma notícia na internet, que você vai ver como o mal escapa. Nitidamente aquela pessoa, ela está fazendo a coisa errada, mas ela está se dando bem, sempre. Nesse mundo, infelizmente, é assim. E ele está incomodado com isso, versículo 15. Como é que uma pessoa com a vida moderada vai conseguir conviver com essas coisas? Tudo isso vi nos dias da minha vaidade, versículo 15. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Ele disse, eu estou vendo coisa que eu não queria ver. Eu estou vendo o justo morrendo cedo e o perverso morrendo tarde, morrendo rico, morrendo com muitos bens. Então, para que ser tão honesto? Ele está se confrontando aqui. Para que ser o único da turma que não dorme com a namorada? Para que ser aquele que é tão honesto, que não copia o trabalho na escola, que o professor não vai nem ler? Para que no trabalho também eu não fazer aquela falcatrua, aquela enrolada que o chefe não vai nem perceber e todo mundo se dá bem e todo mundo faz? Para que ser tão honesto e justo num país que 90% só vive pegando atalho? Por que isso? Como é que vale a pena? Quantas vezes você pode ter ouvido isso no seu trabalho? Olha, eu sei que você é crente, eu descobri que você é crente, mas olha, aqui é trabalho, tá? Aqui é diferente, é trabalho. A sua vida religiosa lá não tem nada a ver. Como assim não tem nada a ver? Não tem como. Versículos 21 e 22. Olha que versículo fantástico, irmãos. Não apliques o coração, versículo 21, a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Vamos fazer o seguinte, para a gente se conhecer mais. Eu vou mandar fazer um aplicativo na IPA, vai ser o IPA Áudios, olha que legal, falar com o Emanuel para a gente ver o orçamento. Vai ser o seguinte, a gente vai colocar escutas na casa de todos vocês, escutas nos quartos, em todos os lugares, na sala, na cozinha. E aí, nesse aplicativo, eu vou apertar lá na casa de Emanuel e vou clicar e vou ter acesso a tudo que Emanuel fala, de tudo. Olha que legal. Vai aumentar a convivência. A gente não precisa nem ser câmera, né? É áudio mesmo. Tudo que está na sua casa, as pessoas da igreja vão poder ouvir. Não seria maravilhoso? Ou não? Não seria. Salomão está dizendo que não seria. Né? Por quê? Porque, eventualmente, as pessoas podem falar mal de você, dizer coisas que não diriam na sua frente, dizer verdades, talvez, mais sérias, né? Que até você merecia ouvir, mas que você iria ficar ofendido. Ele está dizendo, isso não é saudável. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Literalmente ele está dizendo, olha, não se apegue a tudo que as pessoas estão falando de você. É claro que isso está, se isso estiver ferindo o seu testemunho, se isso estiver confrontando com a palavra de Deus, vai ter que ser bem-vindo, mesmo que você não goste. Você vai precisar mudar. Mas imagina se você for escutar cada brincadeira, cada opinião, cada comentário que as pessoas estão dizendo de você, que você deveria mudar. Você não ia viver. Ele está dizendo, sabedoria bíblica não é pensar nisso. E olha que virada. A virada é o versículo 22, que ele vai dizer assim, ó, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Ele tem dizendo, assim como as pessoas brincam com você, criticam você na intimidade de suas casas, você também faz isso com elas. Do mesmo jeito que você é amaldiçoado, a palavra aqui é meio pesada, você também amaldiçoa. Salomão não está dizendo que isso é certo. Salomão está dizendo que isso é um fato. Ele não está dizendo, é certo fazer, não, ele está dizendo que é um fato. Infelizmente, por causa do pecado, isso acontece. Ou seja, é fácil esse texto, irmãos? Não, mas ele está falando da triste situação pecaminosa que a gente vive. E por que ele está usando esses exemplos? Para dizer assim, olha, quando você está ilhado com seus pecados
e você caiu nas armadilhas, a culpa não é de Deus. É você mesmo que se colocou nessas armadilhas. Não culpe a Deus por causa disso. Olha o versículo 29, que é o último do capítulo, né? Eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em suas astúcias. A culpa não é dele. Deus fez o homem reto. Deus fez o homem sem pecado. Mas ele decidiu andar em caminhos maus. Responsabilidade humana. Tem uma linha teológica que fala que Deus está construindo o universo várias vezes. Quando dá errado, ele constrói outro. Quando dá errado, ele constrói outro. Tem até um filme, o nome desse filme é Mãe. Horrível. Todo antibíblico. Mas ele fala disso, é um Deus que vê que a humanidade dá errado, então ele deleta e faz outro. Deleta e faz outro. Esse é um Deus que não é bíblico. E eu acho o ser humano engraçado, irmãos. Ele busca autonomia para tudo. Né? Ele fez tudo, ele que inventou, ele que descobriu, tudo foi ele que fez, mas quando as coisas começam a dar errado, a culpa não é dele, a culpa é de Deus. Ah, mas não foi Deus? Vocês não dizem que Deus não fez as coisas? E no meio dessa tentativa de buscar autonomia, Salomão vai pegar um exemplo da sua vida, vai pegar um exemplo, e ele vai usar como exemplo. Olha como eu mesmo me meti em situações de armadilhas. Olha como eu mesmo procurei e eu me meti sozinho em armadilhas que desagradaram o nome de Deus. Olha os versículos 26 a 28. E essa aqui é uma passagem polêmica, acho que talvez a mais polêmica do capítulo. Achei coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não o achei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Essa passagem o pessoal diz para não, pode confiar em homem, mas em mulher, Salomão não achou nenhuma. Irmãos, o que é que ele pega, olha, de todos os pecados que eu cometi, esse pecado de imoralidade é um pecado mais gritante. E o que foi que eu colhi com isso? Eu não consigo confiar em ninguém. Veja, o que é que a sociedade ela procura das mulheres? Né? Como é que ela entende as mulheres? O que é que a moda obriga as mulheres a vestirem? Obriga a vestir roupas provocativas. E Salomão, ele tem currículo para falar disso. Talvez ele seja o personagem da Bíblia com maior currículo para falar dos males da imoralidade. Por quê? Porque a mulher sedutora, digamos assim, fez ele se afastar do Senhor e levá-lo à idolatria num certo momento da sua vida. E eu tenho certeza que você conhece aquele amigo, talvez, tomara que não seja amigo, seja um colega, um conhecido, né, que ele não consegue, eu repito, ele não consegue ficar em uma mulher só. Né? Ele não consegue parar com uma mulher. É um vício. É um vício tanto quanto drogas, tanto quanto bebida exagerada. É um vício. Ele não consegue ficar com uma só. Ele tem que ficar pulando e pulando. Só que a sociedade não faz campanha contra isso. Como faz campanha contra o cigarro, contra as drogas. A sociedade exalta isso, a sociedade acha bonito. A sociedade faz músicas com refrões viciantes, não é? Que exalta isso. Aquela pessoa que faz isso é uma pessoa esperta, é uma pessoa melhor do que as outras. Olha o versículo 28. Juízo que ainda procuro e não achei. Entre 1000 homens achei um como esperava. Mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Isso é uma declaração que todas as mulheres do mundo não são confiáveis? Não. Ele está falando de uma experiência particular. Olha, de 1000 homens que me cercavam, eu tinha um amigo. Das mulheres que me cercavam, eu não tinha nenhuma. Claro, ele só andava com mulheres depravadas e com homens pagãos. É claro que ele tá usando de hipérbole aqui. Né? Não é possível que... Salomão tinha homens que ele podia confiar.
vários homens, mas ele está usando aqui, ele está usando um exagero. Ele está dizendo, ó, de tanta gente, a probabilidade de eu confiar um e não me virar as costas e não me dar uma punhalada é muito pequena. Mas entenda, ele que cavou isso. Ele escolheu cair na lábia da mulher sedutora. E nós não devemos cair na lábia da mulher sedutora, irmãos. As nossas esposas, né, vocês esposas, vocês devem auxiliar seus maridos a também nem sonhar em fazer isso. Como é que as esposas de hoje em dia, elas não colaboram com isso? Quando ela deixa ele ter a senha dele do celular e você não quer saber qual é a senha. Não tem essa de o celular tem a minha senha, a minha privacidade, e o celular dela tem a senha dela. Eu também não mexo. Não tem essa não, meu irmão. É uma só carne, em tudo. Não tem não, eu sou casado, mas tem a privacidade dele e a minha. Não tem esse negócio de privacidade dele e a minha. Como é que você faz isso em alguém que é uma só carne com você? Isso aí é dar brecha para o homem sedutor e a mulher sedutora. O homem, de igual modo, quando ele não dá atenção à mulher, quando ele não quer ouvir o que ela fala, sempre vai ter um homem sedutor querendo escutar cada coisa que ela tenha para desabafar e suprir a sua carência. A gente tem que ter um repelente contra a mulher sedutora e contra o homem sedutor. Isso também é liderar a casa. Isso também é auxiliar o marido. Salomão fazia diversas vezes o que a Bíblia mandava ele não fazer, casar-se com uma mulher descrente. E aconteceu o que a Bíblia diz que acontece. Ele sucumbiu à idolatria e foi para rumo a deuses falsos. Versículos 23 e 24. Tudo isso experimentei pela sabedoria e disse, tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe é muito profundo. Quem o achará? A sabedoria, né, se resume a isso. Muitas vezes não é agradável eu buscar essa sabedoria, mas é melhor, né, para esse mundo que está longe, muito longe dessa sabedoria verdadeira. O que é que o marxista ele acha que é a salvação? É o fim da luta de classes. Se a gente ganhar todo mundo a mesma coisa, aí nós vamos viver felizes para sempre. O que é que os existencialistas falam? Você tem que arranjar um propósito para a sua vida. Não importa qual seja. O mundo é um erro e o mundo é resultado do caos. Mas se você achar um hobby, alguma coisa que preencha seu coração, você vai viver pleno. O que é que os freudianos vão dizer? Os freudianos vão dizer que é só você controlar os seus impulsos escondidos. O que é que o pós-modernista vai dizer? Nada disso faz sentido. O que funcionar para você está bom. Eles estão muito longe da verdadeira sabedoria. Muito longe. Né? Eu acho engraçado essa passagem no versículo 13, que ele vai dizer assim, atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele fez torto? Aí eu lembrei daquela musiquinha do Havia um Homenzinho Torto. Minha filha não para de escutar em casa. Né? Morava numa casa torta, andava no caminho torto. Quando o homenzinho torto, a Bíblia encontrou, tudo que era torto, Jesus endireitou. Né? Mas tem muita gente que é torto que Jesus não endireita. É isso que ele está dizendo aqui. Quem poderá endireitar o que ele torceu? Se Deus criou o homem torto, que não vai olhar para a sabedoria dele, essa é a consequência, ele vai morrer torto. A gente só vai deixar de ser um homenzinho torto se de fato atentar para essa verdadeira sabedoria. E ele diz outra coisa, ele diz, olha, versículo 24, o que está longe e muito profundo, quem o achará? Essa sabedoria está longe, essa sabedoria está fora do alcance, só se Cristo entregar na nossa mão. Esses homens, eles estudam tanto, marxista, existencialista, freudiano, é tanto estudo, só para tomar as decisões completamente erradas. É mais uma vez para dizer, Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios, onde é que estão os sábios do mundo? Onde é que estão as maiores referências de sabedoria? Estão acreditando na teoria de tudo, estão acreditando em existencialismo, estão acreditando em
em evolucionismo. É isso. Sem Cristo, a gente não alcança essa sabedoria, a gente não vai ter uma vida moderada e a gente não vai, de fato, com essa ferramenta, o nosso testemunho não vai ser mais valioso que o perfume mais caro desse mundo. Amém, irmãos? Alguma dúvida? Pergunta? Amém. Vamos concluir por hoje. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura, pela meditação da Tua Palavra. Nos instrui, Senhor, a cada vez mais honrarmos o Teu Evangelho, entendermos a Tua soberania nas nossas vidas, para que a gente busque moderação nesse mundo perverso, nesse mundo tenebroso. Nos abençoa para que nós nos comportemos como a Bíblia nos fala, como devemos nos comportar, de fato, dando testemunho, exalando um bom cheiro, e sendo cidadãos do reino do Teu Filho amado. É isso que nós pedimos e agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.